Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Eva dos Reis, do canal Libras para Professores, e hoje eu estou aqui online novamente para o segundo episódio da nossa série Conhecendo o Aluno Surdo. Antes de iniciar, eu quero lembrar vocês que ainda não seguem o nosso canal para seguir, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma postagem. Vou compartilhar aqui com vocês os slides da apresentação para que a gente possa começar esse episódio da nossa live. Vamos lá? Então, como eu falei, nós estamos realizando aqui no perfil uma série que se chama Conhecendo o Aluno Surdo. E o episódio de hoje é o episódio de número 2, que tem como tema a Libras, a língua brasileira de sinais. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora doutora Eva dos Reis. Este é o meu sinal na comunidade surda. E eu tenho também as redes sociais, no Instagram, Libras para Professores, o Facebook também, Libras para Professores, o site, enfim, no finalzinho da live eu falo um pouquinho melhor para vocês poderem continuar seguindo aí os nossos conteúdos. Para quem ainda não assistiu ao episódio 1, eu aconselho que vocês voltem lá no canal, procurem pela playlist Conhecendo o Aluno Surdo, a série, assistam o episódio 1 para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor a proposta da série, entenderem o contexto, mas hoje nós vamos aqui fazer o episódio 2. Você pode acompanhar aqui com a gente ao vivo ou pode assistir ao vídeo gravado depois. E antes de iniciar, eu já agradeço pela sua atenção. Então, vamos começar. Um pouquinho sobre a série, que vou dar uma explicação bem rapidinho, porque no primeiro episódio eu já falei mais aprofundadamente, tá bom? Então, a série Conhecendo o Aluno Surdo é voltada para estudos de livros que apresentam conteúdos sobre o universo do aluno surdo, de modo a apresentar e discutir os principais aspectos que envolvem esse contexto de ensino. Então, eu vou escolher ao longo dessa série alguns livros que trazem aí conteúdos relacionados ao universo do aluno surdo, que podem ajudar de alguma forma ao professor que já teve um aluno surdo, que ainda vai ter, ou que já tem e às vezes se sente um pouco perdido, não sabe muito bem como agir. Então, eu escolhi alguns livros, vou escolher alguns livros, esse aqui é o primeiro, ó. Tem um aluno surdo e agora, Introdução a Libras e Educação de Surdos. É um livro que foi organizado pela Cristina Broglia Feitosa de Lacerda e pela Lara Ferreira dos Santos. Elas são as organizadoras. No episódio 1, eu falei sobre o primeiro capítulo, que é Surdez e Linguagem. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o segundo capítulo, que é sobre a Libras, ok? Nem sempre eu vou explorar todos os capítulos de todos os livros que eu escolhi para nossa conversa aqui, mas aqueles que são relacionados de alguma forma a essa prática pedagógica do professor, que vão poder auxiliá-lo em sala de aula, tá bom? Então, seguindo aqui. Sobre o primeiro livro, o livro de número 1, que é esse aqui, vocês também têm a foto dele aí no slide. Tem um aluno surdo e agora, Introdução a Libras e Educação de Surdos. Eu já falei para vocês que é organizado por Lacerda e Santos, foi publicado pela editora EdUFSCA em 2021 e traz conhecimentos acerca das questões que envolvem a surdez, a língua brasileira de sinais e a educação de surdos. Essas são informações aqui da orelha do livro, tá bom? Como eu já falei no outro episódio, é um livro muito bom, eu aconselho que vocês tenham, e caso vocês tenham interesse em adquirir para poder seguir aqui comigo na live, eu acho que também vai ser muito bacana para as próximas lives, né? Para os próximos episódios, ok? Então, sobre o tema de número 2. O segundo tema tratado no livro é a língua brasileira de sinais Libras, por meio do capítulo 2, que foi escrito pela Catherine Marie Pacheco Harrison. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas sempre aqui eu vou me referir a ela como Harrison. Harrison 2021, que foi o ano de publicação dessa versão aqui que eu tenho do livro, tá bom? Então, seguindo. A autora, ela inicia aqui o capítulo apresentando para a gente um desafio que ela teve ao escrever esse capítulo do livro.
Qual que é esse desafio que a autora aponta aqui? Apresentar a Libras a um público, de certa forma, distante dos estudos e das discussões que apresentam a surdez e a educação de surdos, e que, pela primeira vez, faz contato com o tema. Então, aqui ela apresenta um pouquinho sobre o que ela vai falar aqui no livro, e ela começa com esse desafio, que é falar sobre a Libras para pessoas que muitas vezes ainda não conhecem aprofundadamente sobre o assunto, ou elas vão ter o primeiro contato delas com esse assunto por meio do texto que ela escreveu. Então, ela disse que isso é um desafio para ela. E o capítulo é dividido em 4 temas. O primeiro tema são os estereótipos. O segundo tema é a língua natural, a Libras como língua natural. No segundo tema, ela vai tratar de modalidade visoespacial, que vocês vão entender melhor lá na frente. E o quarto tema trabalhado no texto é a língua em uso. Esse é um capítulo bem curtinho, mas que ao mesmo tempo traz muitas informações importantes. Ela traz vários exemplos que são importantes para esse primeiro contato que ela cita aí como desafio quando ela foi escrever esse texto. Então, vamos seguindo aqui. Qual que é o primeiro estereótipo, então, começando aqui com o primeiro tema apresentado no capítulo, que são os estereótipos. Então, o primeiro estereótipo apresentado pela autora é: as línguas de sinais são um conjunto de gestos, mímicas e teatralização, incapaz de expressar conceitos abstratos. Então, esse é o primeiro pensamento, o primeiro mito que muitas pessoas têm em relação às línguas de sinais. Então, muitas vezes as pessoas pensam que as línguas de sinais são uma simples linguagem, que são gestos, que são mímicas, que parecem com teatro, que elas não são capazes de expressar conceitos abstratos, falar de, por exemplo, de filosofia ou de outros assuntos aí que, vamos dizer assim, mais rebuscados. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? As línguas de sinais, assim como qualquer língua, podem expressar qualquer ideia. Então, por meio das línguas de sinais, nós podemos falar sobre qualquer assunto. Nós podemos falar sobre política, nós podemos falar sobre religião, nós podemos falar sobre filosofia, podemos recitar poemas, fazer metáforas, enfim. As línguas de sinais, elas têm aí um conjunto de sinais, um conjunto de regras que são utilizados para a comunicação. Então, não são consideradas como linguagens. Inclusive, eu postei um Reels recentemente lá no nosso Instagram que traz a diferença entre língua e linguagem. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá também, se ainda tiverem dúvida. As línguas de sinais permitem o mesmo grau de abstração alcançado pelas línguas orais, que é isso que eu falei. Por meio da língua oral, a gente pode falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, até sobre coisas que não existem, a gente pode inventar. E na língua de sinais também, isso não é diferente, tá bom? Qual que é o segundo estereótipo que a autora traz aqui para a gente? As línguas de sinais seriam uma versão sinalizada das línguas orais. Então, essa é mais uma ideia que as pessoas têm em relação às línguas de sinais. Às vezes, elas acham que a língua de sinais segue certinho ali a mesma ordem, a mesma sequência das línguas orais. E elas, às vezes, até se assustam, falam, uai, mas cadê o artigo? Cadê a preposição? Por que não conjuga verbo? Então, as pessoas, quando elas têm esse primeiro contato com a língua de sinais, elas se assustam um pouquinho, porque na imaginação delas, a língua de sinais é uma versão sinalizada das línguas orais, não teria uma diferença, né? Mas, na verdade, as línguas de sinais são independentes das línguas orais. Elas têm uma estrutura linguística diversa, uma estrutura linguística própria, que é visoespacial, que a gente vai entender melhor um pouquinho mais à frente aqui nessa live. E tem os níveis linguísticos. Então, nas línguas de sinais, nós também temos a sintaxe, que tem a ver com a ordem dos elementos na frase. Nós temos a morfologia, lá com a classificação das palavras e com a formação de palavras. A fonologia, né, que estuda os sons, enfim. No caso das línguas de sinais, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, isso é um pouquinho diferente, né? Não são os sons,
são os parâmetros ali formativos dos sinais, que a gente vai entender mais à frente, tá bom? Então, as línguas de sinais, elas não são uma versão sinalizada das línguas orais. Inclusive, como eu disse para vocês, aqui nessa live, como foco são pessoas, ouvintes, né, professores ou estudantes de licenciatura que têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o universo do aluno surdo, essa live aqui, a proposta dela, dessa série, é que seja oral, né, em português. Posteriormente, as legendas automáticas aqui do YouTube, elas são acrescentadas no vídeo e aí fica acessível para qualquer pessoa. Mas como o público-alvo aqui são pessoas que, assim como nesse texto aqui da Harrison, muitas vezes estão tendo o primeiro contato delas com o assunto, o vídeo ele é em português. Por quê? Quando eu uso o português falado juntamente com a língua de sinais, né? Eu falo e sinalizo ao mesmo tempo. Muitas vezes, até mesmo sem querer, sem perceber, eu acabo utilizando a língua portuguesa e a Libras junto, e aí a Libras ela perde aquela estrutura própria dela e se transforma num português sinalizado, porque, gente, imagina o cérebro falando e sinalizando ao mesmo tempo. É muito difícil. Então, é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né? De quando o evento ele for acessível para todas as pessoas, que tem, então, um intérprete de Libras. Ou aqui no meu caso, como é o público-alvo de pessoas ouvintes, depois o vídeo precisa ser legendado, para que os surdos também tenham acesso ao conteúdo. Ok? Então, vamos seguindo. Qual que é o terceiro estereótipo apresentado pela autora? Que a língua de sinais é universal. Esse também é um pensamento que as pessoas ainda hoje têm. Elas acreditam que quando você aprende uma língua de sinais, você consegue conversar com qualquer surdo em qualquer parte do mundo, né? E não é assim que funciona. Assim como na língua oral, que cada país tem a sua língua, cada país tem o seu idioma, isso também acontece com as línguas de sinais. Inclusive, pessoal, nos países que compartilham uma mesma língua oral, por exemplo, Brasil fala o português brasileiro e Portugal o português de Portugal. Ainda assim, a língua de sinais é completamente diferente, inclusive o alfabeto manual. Eu sei disso por experiência própria. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Portugal quando eu estava ainda na graduação em letras português. Eu morei 5 meses em Portugal, estudei na Universidade de Coimbra. E nesse período, eu fiz um curso de língua gestual portuguesa, que aqui no Brasil é língua brasileira de sinais, porque os brasileiros chamam os sinais de sinais, né? E em Portugal é língua gestual portuguesa, porque lá eles nomeiam como gestos, né? Então, eu tive essa experiência de ter contato com 2 línguas de sinais de países que falam uma mesma língua oral. E a língua de sinais é completamente diferente. Assim como acontece com as línguas estrangeiras que a gente aprende, quando a gente não utiliza, a gente acaba esquecendo. Então, eu esqueci a maioria dos sinais. Mas eu fiz como se fosse o nível básico 1, como a gente aprende aqui, Libras 1. Eu fiz num curso de extensão lá da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, com um professor surdo português. E foi uma experiência, assim, fantástica. Eu participei também de um congresso lá de língua de sinais. Então, foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muito. E vale a pena também depois vocês pesquisarem aí outros alfabetos manuais, vídeos de línguas de sinais de outros países. É muito rico, né? Para vocês conhecerem mais aí a cultura de outros surdos, né? De surdos de outros países. Então, como qualquer outra língua, as línguas de sinais são geradas pelas comunidades de surdos no interior da cultura de cada país e se diferenciam entre si, assim como os diferentes povos têm seus idiomas, costumes e manifestações culturais próprias. Então, a autora traz esses 3 estereótipos, tá? Eu vou voltar aqui para vocês, para a gente poder relembrar. Então, o primeiro estereótipo, que as línguas de sinais são um conjunto de gestos, mímicas e teatralização incapaz de expressar conceitos abstratos. A gente viu que não, que a partir da língua de sinais é possível falar sobre qualquer assunto.
Segundo estereótipo, que as línguas de sinais seriam uma versão sinalizada das línguas orais. A gente também viu que isso é um mito, né? Porque as línguas de sinais, elas são independentes das línguas orais, elas têm sua própria estrutura linguística. E o terceiro mito, que as línguas de sinais, que a língua de sinais, na verdade, é universal. E a gente viu que também é um mito, porque assim como cada país tem a sua língua oral, cada país tem a sua língua de sinais, mesmo que compartilhe uma mesma língua oral. Então, vamos seguir aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida enquanto estiverem assistindo ao vídeo, podem colocar aqui no espaço de comentários do YouTube. Depois vocês também podem postar lá no espaço de comentários do Instagram, do Facebook. Vocês sabem que eu estou cortando o vídeo da série mais ou menos em 3 partes, para que não fique muito denso, porque a gente sabe que o Instagram e o Facebook são redes sociais para vídeos mais curtos, né? As pessoas não têm tanta paciência assim de assistir um vídeo mais longo nessas redes sociais, mas aqui no YouTube o vídeo fica completo depois, salvo para vocês na playlist Conhecendo o Aluno Surdo, que é o nome da nossa série, tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no espaço de comentário que eu respondo para vocês. Então, vamos seguir aqui para o segundo tema que a autora trabalha no texto dela. Então, o primeiro tema eram os estereótipos, e agora vamos para o segundo tema, que é língua natural. E a autora, ela diz o seguinte: muitas pessoas, às vezes, elas podem se perguntar, mas o que é que significa isso? Língua natural. Por que natural? Né? Até coloquei aqui a imagem de uma pessoa em dúvida. O que significa a palavra natural? Então, vamos compreender aqui nas palavras da autora. Então, o termo língua natural se refere à característica das línguas, sejam elas orais ou sinalizadas, utilizadas nas interações entre os seres humanos, diferenciando-se das linguagens que são construídas artificialmente, como a linguagem matemática ou a linguagem do computador, por exemplo. Então, as línguas naturais são as línguas que nós utilizamos para nos comunicar, que nós aprendemos naturalmente desde que estejamos expostas a elas. Diferente aí, como a autora disse, das línguas artificiais, que são as linguagens artificiais, que são criadas com um propósito, como a linguagem matemática ou a linguagem do computador. Então, as línguas naturais são as línguas que nós aprendemos naturalmente dentro aí do nosso contexto, seja familiar, escolar, nosso contexto social. E aí a autora ela vai dizer, ela fala, né, alguns fatores que mostram que a língua de sinais pode ser considerada uma língua natural. Então, o que ela diz? Outro fator que explica a característica natural das línguas de sinais é sua organização cerebral. Então, ela vai mostrar para a gente que a língua de sinais, né, tem pesquisas aí que mostram que ela é processada na mesma parte do cérebro onde é processada a língua oral. Eu até vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe um pouquinho das pesquisas que foram realizadas para vocês verem. Então, as pesquisas elas foram realizadas no Laboratório de Neurociências Cognitivas da Universidade da Califórnia, pelos autores Bellucci et al., em 1989. Esse texto aqui do curso de Letras Libras da UFSC, que foi escrito pela Ronice Miller de Quadros, Aline Lemos Pizio, Patrícia Luísa Ferreira Rezende, para a disciplina de Língua Brasileira 1, de Língua Brasileira de Sinais 1, do curso de Letras Libras da UFSC, que foi publicado em 2009. Tá? Então, eu marquei aqui algumas partes sobre essa pesquisa que foi realizada para mostrar para vocês. Aqui, para mim, a letrinha aparece bem pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Maximizar aqui para eu poder ler. Então, segundo Bellucci et al., 1989, estudos sobre a organização cerebral indicam que o hemisfério esquerdo, ou seja, o lado esquerdo do nosso cérebro, é o responsável pelo processamento de informações linguísticas no modo auditivo oral. Então, no lado esquerdo, a gente processa as informações que são recebidas pela audição e são proferidas pela oralidade, né? Então, a língua oral. E que esta capacidade de analisar os sons
é determinante para este hemisfério ser o responsável pela linguagem. Então, o lado esquerdo é o nosso lado responsável pela linguagem, lado esquerdo do cérebro. Já o hemisfério direito é o responsável pelo processamento visual espacial, com base pelo processamento visual espacial. Com base no exposto acima, é possível questionarmos se o hemisfério esquerdo é restrito para a língua falada, ou se é a base de uma representação abstrata da forma linguística independente da modalidade. Então, o que os autores pensaram? Será, então, que o hemisfério esquerdo ele é responsável somente pelo processamento da linguagem oral auditiva, ou também ele é uma base para toda e qualquer forma de linguagem que é processada dentro do nosso cérebro, né? Qualquer forma abstrata, porque a gente vai ver que o lado direito é responsável pelas informações mais visuais, tá? Não verbais. Então, os autores continuam aqui, ó. Uma das formas de se aprofundar as especificidades de cada hemisfério é através do estudo dos distúrbios da linguagem causados por lesões nos cérebros. Então, nós temos alguns distúrbios, né, que acontecem no cérebro, que causam lesões, devido, por exemplo, a um AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou algum trauma, algum acidente que a pessoa sofre. Então, os danos causados no hemisfério esquerdo podem gerar transtornos da linguagem oral, que são as chamadas afasias. Enquanto os danos causados no hemisfério direito, que é a parte que eu falei para vocês, responsável pelo processamento de informações mais visuais, normalmente não têm efeito sobre o uso da linguagem, mas causam dificuldades na percepção espacial, sugerindo então que esta seja uma capacidade deste hemisfério. Então, os autores aqui explicam que, então, esses distúrbios que acontecem no cérebro, que causam lesões aí no cérebro, devido a AVC ou algum trauma, eles podem causar as chamadas afasias, e aí elas trazem dificuldade na percepção aí da linguagem no nosso cérebro. Então, do lado esquerdo, a linguagem mais abstrata, e do lado direito, a linguagem mais visual. Então, vamos seguir aqui. Então, sendo assim, a pergunta que se faz, conforme visto anteriormente, é se o hemisfério esquerdo é responsável apenas pelas línguas faladas, ou ao contrário, se é uma base de uma representação abstrata da forma linguística, independente da modalidade em que a linguagem é transmitida. Então, independente de ela ser oral ou ela ser de sinais, ela é processada no lado esquerdo, ou a língua de sinais processada no lado direito. Então, esses autores fizeram essas pesquisas aí para poder descobrir. Então, eles investigaram na língua de sinais americana, que é a ASL, como as funções dos dois hemisférios são organizadas em sinalizantes surdos. Então, eles fizeram pesquisas com pessoas surdas. Já que o hemisfério esquerdo, em ouvintes, é responsável pela função linguística e o direito pelas funções visuais e espaciais, é esperado que nas línguas de sinais haja uma combinação de ambos os hemisférios para o uso dessas capacidades. Então, o que os autores imaginavam era que os dois hemisférios eles se combinavam no caso da língua de sinais. Com isso, eles pretendiam determinar se um usuário da SL com lesão cerebral, então eles investigaram pessoas que tinham aquelas lesões que eu falei para vocês, e dificuldades em sinalizar, apresenta tais dificuldades devido a um problema linguístico, ao uso de símbolos ou ao controle de movimentos. Para este estudo, foram utilizados sinalizantes surdos que apresentavam lesão no hemisfério esquerdo e outros com lesão no hemisfério direito do cérebro. Então, eles pegaram surdos com lesão no hemisfério esquerdo e surdos com lesão no hemisfério direito. O que eles encontraram nos resultados? Os resultados foram muito interessantes. Os pacientes surdos com lesão no hemisfério direito, mesmo com a lesão extensa, não apresentaram deterioração no seu uso da língua de sinais. Então, aqueles que tiveram uma lesão no direito, eles continuaram sinalizando bem. Então, opa, peraí. Então, a língua de sinais, ela é processada somente no hemisfério direito, né? Então, vamos continuar. Eles se mostraram fluentes com gramática estruturada e raros erros de sinalização. Entretanto, apesar da linguagem preservada, eles mostraram déficits no processamento de relações espaciais não linguísticas, por exemplo,
descrever a organização dos objetos em um ambiente, eles tiveram dificuldades dessa localização espacial. Dessa forma, o hemisfério direito não é responsável pela língua de sinais, apesar de ser responsável pelas relações visual-espaciais. O que se percebe é que a representação mental para relações espaciais entre objetos reais é diferente daquela organização espacial para conceitos gramaticais abstratos. Então, eles perceberam nesses sujeitos surdos que tinham um problema, né, uma lesão no lado direito do cérebro que não afetou a língua de sinais, a parte gramatical da língua de sinais, mas que eles tiveram dificuldades de espaciais, né, de, por exemplo, apontar ali, de descrever a organização dos objetos em um ambiente. Em contrapartida, os pacientes surdos com lesão no hemisfério esquerdo apresentaram um bom desempenho nos testes de percepção espacial, mas demonstraram sua língua de sinais amplamente afetada, com efeitos parecidos com aqueles encontrados em ouvintes afásicos. Então, os surdos que apresentavam lesão no lado esquerdo do cérebro, esses sim tiveram dificuldade no uso da língua de sinais, pensando aí na questão mais gramatical, mas eles não tiveram dificuldades espaciais como os surdos que tinham alguma lesão no lado direito. Então, essas pesquisas que foram feitas há alguns anos, né, em 1989, elas trouxeram aí achados importantes para mostrar também, para consolidar essa questão de língua natural, de status de língua das línguas de sinais, que antes eram consideradas somente como linguagens. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Então, continuando aqui nos slides, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, tem aqui a fonte, é do site www. Ficou pequeno aqui para eu ler. Enser.com.br, neuroeducação, capacitação em linguagem, tá? Então, aqui nós temos, só para ilustrar um pouquinho melhor para vocês, a imagem de um cérebro dividido em dois hemisférios. Então, no hemisfério esquerdo, nós teríamos aí a organização, né, o processamento da fala, da escrita, da leitura, né, pensando na linguagem oral e na linguagem escrita, tá? E no lado direito, então, nós teríamos o processamento mais imagético, mais visual, visoespacial, ok? Continuando, então, com esse tema de língua, né, natural. Desta forma, esses achados das pesquisas que eu mostrei para vocês sugerem que o hemisfério cerebral esquerdo é dominante para a língua de sinais, assim como também o é para as línguas faladas. A organização do cérebro para a linguagem não parece ser afetada particularmente pela maneira como a linguagem é percebida e produzida. Então, as línguas de sinais são línguas naturais que são também processadas no lado esquerdo do cérebro, né? De acordo com essas pesquisas, ok? Vamos seguir. Em outras palavras, significa que, embora as línguas de sinais sejam produzidas principalmente por movimentos das mãos no espaço, que as pessoas que ouvem e falam é percebido pelo hemisfério direito do cérebro, esses movimentos são percebidos pelo hemisfério esquerdo das pessoas surdas que usam a língua de sinais, justamente porque são entendidos como língua e não como gesticulação ou movimento corporal aleatório. Então, os sinais que as pessoas produzem, as pessoas surdas ou as pessoas que usam a língua de sinais, utilizando as mãos, o corpo, as expressões faciais, elas não são processadas no lado direito porque elas não são simples mímicas ou movimentos aleatórios. Elas são língua, elas têm regras, né? Elas têm todos ali os níveis linguísticos, morfologia, semântica, fonologia, enfim. Então, elas são processadas também no lado esquerdo, que é o lado voltado para o processamento da linguagem, tá bom? E nessa parte, a autora também traz aqui algumas informações importantes sobre o William Stokes, que eu já falei um pouquinho para vocês na outra live, que é um pesquisador muito importante, foi um pesquisador muito importante
para esse status de língua da língua de sinais. Por quê? Ele foi o primeiro a pesquisar, assim, linguisticamente, uma língua de sinais e comprovar que ela era de fato uma língua. Então, a gente fala que o estudo dele foi um estudo linguístico fundador. Eu até trouxe aqui o que a autora fala, vou ler diretamente aqui no livro, na página 29. William Stokes, em 1960. A partir de sua observação de surdos sinalizando na universidade em que lecionava, ele, curioso, resolveu estudá-la. Seria uma língua? Para obter a resposta a essa pergunta, aplicou os rigorosos métodos de pesquisa da linguística estrutural. Os resultados de seus estudos demonstraram evidências de que, ao contrário do que se pensava até então, a língua de sinais dos surdos tem estrutura e função semelhante às demais línguas, veiculada por um sistema que utiliza um meio sensorial diferente. Então, aqui ela conta um pouquinho de como que surgiu essa ideia do Stokes de pesquisar a ASL, a língua de sinais americana. E aí, ela até descreve aqui para a gente que o autor criou alguns termos próprios, né, termos criados por ele, para definir os elementos constituintes da ASL, da American Sign Language. Então, esses elementos seriam sinal, gesto, quirema e alocação. Vamos entender um pouquinho aqui sobre cada um. Sinal, como vocês já devem saber, é a menor unidade da língua de sinais com significado. Então, nós temos um sinal que representa alguma coisa, assim como as palavras, né? Gesto é um movimento comunicativo não analisável linguisticamente. Então, diferente do sinal, ele não tem regras, ele não tem partes menores ali que podem ser analisadas. Um gesto, ele é utilizado por qualquer pessoa, né? Nós temos o gesto de tchau, por exemplo, outros gestos aí que nós utilizamos, né, quando a gente está comunicando, ele não tem uma estrutura ali linguística, ele não tem uma gramática, ele não tem as partes menores ali, as partes mínimas para serem analisadas. E aí ele criou esse termo aqui, que é o quirema, do grego kyros, que significa mãos, que seria um conjunto de posições, configurações ou movimentos que tenham a mesma função na linguagem, o ponto de estrutura da língua de sinais, que seria análogo ao termo fonema nas línguas orais. Então, ele também criou o termo alocação. Qualquer um do conjunto de configurações, movimentos ou posições, né, um quirema, que sinaliza identicamente na língua. Então, esses foram os termos aí criados por Stokes. E aí, a autora até ela vai enfatizar aqui embaixo que, apesar dele ter criado esses termos que são diferentes dos termos usados para analisar a língua oral, por exemplo, quirema, fonema, esses termos eles não foram, não seguiram, né? Não foram utilizados aí na linguística das línguas de sinais. Por quê? Por serem termos estranhos à maior parte das pessoas e sem referências para que possam estabelecer relação com denominações mais conhecidas ligadas às línguas orais, alguns estudiosos realizaram uma aproximação da nomenclatura inicialmente proposta por Stokes, aquela utilizada para a descrição das línguas orais, constituindo os aspectos gramaticais da Libras. É aquilo que eu falei para vocês. São palavras que não são termos, né, que não são aí amplamente divulgados ou conhecidos e que se distanciam muito daqueles que são utilizados nos estudos linguísticos das línguas orais. Então, os estudiosos acharam melhor aproximar essa nomenclatura, esses termos que são utilizados para os estudos das línguas de sinais e das línguas orais, tá bom? Além disso, William Stokes propôs a decomposição dos sinais da ASL em 3 parâmetros formacionais, que a gente chama de parâmetros fonológicos, que são configuração de mão, locação da mão, ou ponto de articulação, e movimento da mão. Esses parâmetros, eles são chamados de parâmetros primários. Então, foram os parâmetros definidos pelo Stokes em sua pesquisa. A configuração de mão é o formato que a mão tem durante a realização do sinal.
A locação ou ponto de articulação é o local onde a mão fica ou em frente ao corpo ou ancorada em alguma parte do corpo. E o movimento é o movimento que a mão faz durante a realização dos sinais. Então, o Stoke, durante a pesquisa dele, ele percebeu que os sinais da American Sign Language tinham esses 3 parâmetros formacionais. Então, ele propôs aí a decomposição nesses 3 parâmetros. Eu até coloquei aqui para vocês um exemplo do sinal aqui de velho ou de vovô, que ele faz aqui, ó. Então, o movimento, ó, de toques aqui no queixo, o ponto de articulação é o queixo, e a configuração de mão a gente fala que é em S, mas em S da língua de sinais brasileira, né? Então, seria esses 3 parâmetros formacionais que são chamados de parâmetros primários. Outros estudos posteriores, por exemplo, de Batson, 1974 e 1978, adicionaram outros parâmetros. Então, 2 parâmetros formacionais foram adicionados aos 3 que já haviam sido descobertos por Stoke, que são a orientação da mão e os aspectos não manuais, que são também chamados de expressões não manuais. Então, a orientação da mão é para qual lado que a mão está virada. Então, nesse sinal aqui que eu mostrei para vocês, a palma da mão está virada para dentro. Então, essa seria a orientação da mão. E os aspectos não manuais têm a ver com as expressões que são feitas durante a realização do sinal. Outras pesquisas importantes, por exemplo, a de Liddell e Johnson, 1984, 1989 e 1992, que mostraram que a SL apresenta estruturas sequenciais e também simultâneas. Ela até diz aqui para a gente, ó. Liddell e Johnson discutiram o conceito inicial de Stoke da simultaneidade na produção dos sinais e mostraram que a SL apresenta estruturas sequenciais e outras simultâneas. E ela cita também alguns autores importantes brasileiros, como Ferreira Brito, Quadros e Carnop, Pereira, Moura e Lodge, McClary e Viotti, entre outros, que são pesquisadores importantes. Ela não aprofunda aqui quais são as pesquisas, mas ela fala que são autores que deram continuidade a esse trabalho de Stoke, que o trabalho dele nunca foi derrubado, né? Pelo contrário, as pessoas pegaram a pesquisa dele e continuaram mostrando por que as línguas de sinais são consideradas línguas, tá bom? Então, agora seguindo para o terceiro tema que é tratado no capítulo de Harrison, que é modalidade visoespacial. Então, ela começa falando aqui, trazendo para a gente o conceito de oralidade, né? Os sons da fala, os fonemas, são produzidos um depois do outro, que é aquela questão que eu estava falando agora, de sequencialidade e simultaneidade. A autora diz: os sons da fala, os fonemas, são produzidos um depois do outro, pois é impossível anatomicamente produzir os 2 sons ao mesmo tempo. Por essa razão, dizemos que a fala é produzida sequencialmente no tempo. Então, como nós não conseguimos produzir 2 fonemas ao mesmo tempo, porque anatomicamente é impossível, então a gente fala que é uma língua sequencial. As línguas de sinais, por sua vez, são produzidas por movimentos das mãos, do corpo e de expressões faciais em frente, no espaço em frente ao corpo, chamado de espaço de sinalização. Então, já é mais possível ter estruturas simultâneas, né? Então, eu trouxe até aqui essa imagem para ilustrar um pouquinho para vocês, ó. O que a autora diz. A pessoa recebe a sinalização pela visão, razão pela qual as línguas de sinais são chamadas de visoespaciais ou espaço-visuais. Então, a gente produz os sinais pelas mãos, pelo corpo e recebe as informações pela visão. Diferente da língua oral, que a gente produz pela voz, né, pela boca, pela oralidade e recebe pela audição. Então, seguindo. Quais seriam as características em comum, então, entre as línguas orais e as línguas de sinais? Primeiro,
a versatilidade e a flexibilidade. O que isso significa? Que tanto as línguas de sinais quanto as línguas orais podem expressar qualquer sentimento, emoção, fazer indagações, fazer referência ao passado, ao presente, ao futuro, ou até sobre fatos e coisas inexistentes, que é aquilo que a gente já falou lá no início, né? Eu trouxe para vocês a questão dos estereótipos. As línguas de sinais, elas podem ser utilizadas para falar de qualquer assunto, assim como as línguas orais. Então, nós temos aí essas características que são nomeadas como versatilidade e flexibilidade, que são características comuns às línguas orais e de sinais. Segundo, a arbitrariedade. O que significa isso? O que significa falar que uma palavra ou um sinal são arbitrários? Que a forma da palavra, seja ela falada, escrita ou sinalizada, ela não tem relação direta com o seu significado. Então, eu tenho aqui uma garrafa. A palavra garrafa, ela não está relacionada em nenhum aspecto com o objeto, né, que representa essa garrafa. Então, isso que a gente chama de arbitrariedade. Nós sabemos que nas línguas de sinais, muitos sinais são icônicos. O que é isso? O que é iconicidade? É quando um sinal, ele é muito próximo, né? Ele representa fielmente ali aquele objeto, ou aquela pessoa, aquele animal, e a gente bate o olho no sinal e sabe o que é. Por exemplo, o sinal de casa é um sinal icônico, que representa aqui o telhado. Mas nós temos outros sinais que, se você olhar, você não sabe por que esse sinal é assim, né? Por exemplo, por quê? Por que é assim? E entre outros aí, né? Que não vem ao caso agora. Então, a arbitrariedade é isso. Tanto as línguas de sinais quanto as línguas orais trazem palavras, né? Ou faladas, ou escritas, ou sinalizadas, que não têm relação direta com o significado delas, tá bom? Terceira característica seria a criatividade e a produtividade. Então, as duas línguas podem produzir infinitos enunciados a partir de um número finito de fonemas ou quiremas, né? Então, nós temos aí um número finito de sons ou de parâmetros aí que podem ser utilizados para formar uma palavra ou um sinal. Mas eles podem criar palavras, sinais infinitos, né? Tanto que a gente tem a questão das palavras que nós criamos aí, que nós inventamos, quando surge um novo objeto, por exemplo, que são os neologismos, principalmente voltados aí para a tecnologia. Nós podemos utilizar a língua seguindo as suas regras de formação de palavras para criar novas palavras ou novos sinais, tá? A quarta característica, a dupla articulação. Então, ambas as modalidades de língua possuem um número finito de unidades que isoladamente não têm significado, somente se forem combinados a outros elementos. Então, nós temos alguns sons que, quando a gente articula pela fala, né, eles não significam nada se eles estiverem sozinhos. Assim como nós temos movimentos ou configurações de mão, enfim, que quando são realizados sozinhos não tem significado. Então, é a dupla articulação. Então, a gente vai aqui para o último tema tratado no texto da autora, da Harrison. Né? Tá tranquilo até aqui? Se não tiver, coloca nos comentários que depois eu respondo para vocês. Então, por fim, ela vai falar sobre a questão da língua em uso. Então, primeiro, ela trouxe para a gente os estereótipos que muitas pessoas têm em relação às línguas de sinais, né? Depois, ela fala para a gente sobre o Estatuto das Línguas de Sinais enquanto línguas naturais, lembra que eu falei para vocês? Depois, ela explica um pouquinho a questão da modalidade visoespacial, fazendo uma comparação com as línguas orais. E agora, para finalizar, ela vai falar sobre a língua em uso e em desenvolvimento. Para começar a falar sobre esse assunto, a autora, ela traz aqui para a gente as legislações que são importantes para a difusão do uso das línguas de sinais. No caso aqui, ela vai trazer a legislação brasileira, né? Então, o que ela fala sobre as leis? Pode-se citar como exemplo
A Lei de Acessibilidade, que é a Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que determina a eliminação de barreiras físicas e de comunicação nos setores público e privado, garantindo, no caso das pessoas surdas, a presença do intérprete de Libras e a correção diferenciada de provas e avaliações escritas por alunos ou candidatos surdos. Então, ela primeiro cita aqui a Lei de Acessibilidade, né, que é de 2000, então, se a gente for olhar a ordem aí de publicação das leis, ela veio primeiro, né? Então, que foi um pontapé aí inicial para que fosse a presença do intérprete fosse necessária, que as correções das provas fossem diferenciadas, enfim. Em seguida, nós temos aqui a lei, a conhecida Lei da Libras, que é a Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, que, como vocês sabem, é a lei que reconhece a Libras no Brasil como meio legal de comunicação e expressão dos surdos brasileiros. E logo depois, o Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, que faz uma série de determinações em relação ao ensino da Libras, a inclusão da Libras nos cursos de formação de professores, como que se deve dar a formação dos intérpretes, dos professores, enfim, de todas as pessoas aí que atuam nessa área. Então, paralelamente a essas conquistas, pode-se observar uma política de educação para todos, que incentiva a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na rede regular de ensino. Porque nessa última parte do capítulo, a autora ela traz esses marcos aí que foram importantes para o desenvolvimento, para o uso da língua de sinais cada vez mais na nossa sociedade. Então, ela começa com as leis, como eu mostrei aqui para vocês. Depois ela vai falar na política de educação para todos, que seria aquela política de inclusão educacional, que todas as crianças elas devem ser inseridas na rede regular de ensino, né? Que até então seguia-se a educação especial, que havia escolas especiais para as crianças. Depois começou, então, essa política de educação para todos, incentivando a inclusão dos alunos no ensino regular. Toda essa movimentação provoca, em primeiro lugar, a exposição da Libras para uma parcela da população que antes, deixa eu ver se eu coloquei, ó. Toda essa movimentação provoca, em primeiro lugar, a exposição da Libras para uma parcela da população que antes a desconhecia, como gestores, professores, colegas ouvintes e pais. Em segundo lugar, dá acesso aos alunos surdos a níveis de educação antes pensados como inalcançáveis. Esse acesso faz com que cada vez mais surdos possam frequentar o ensino superior. Então, ela vai dizer que tanto as leis quanto a política de inclusão trouxe a exposição da Libras para um número maior de pessoas. Então, que essa exposição, essa difusão, ela começou a ficar maior dentro do ambiente escolar. Então, professores, gestores, colegas, né, pais, pessoas que nunca haviam ouvido falar de língua de sinais, nem sabiam que o surdo tinha uma língua, começaram a ter contato. E aí ela vai dizer que isso também trouxe o acesso dos surdos a níveis maiores de educação, que até então o surdo sempre repetia de ano, às vezes, né, chegava a concluir o ensino médio, olhe lá, ou fazia o EJA, mas agora eles já conseguem fazer cursos técnicos, cursos de graduação, pós-graduação, e que cada vez mais isso tem aumentado, né? Então, isso é um ponto positivo. E ela traz para a gente também 2 movimentos de evolução da língua de sinais, então, que mostram como que essa língua vem evoluindo com o seu uso. O primeiro movimento seria os contatos iniciais dos instrutores de Libras, que são os instrutores surdos, pioneiros no ensino da língua, com profissionais ouvintes ligados à educação ou à saúde. E aí, então, houve o refinamento das interações verbais. Por quê? Ela até trouxe aqui, eu trouxe para vocês esse pedacinho, ó. Interessante poder observar esse processo de evolução da Libras no momento atual da sociedade brasileira, no momento mesmo em que ele se processa.
no qual um número sem precedentes de adultos jovens surdos encontram no trabalho com a própria língua, que são os instrutores ou os professores surdos, um caminho profissional na condição de instrutor de Libras para ouvintes. Então, eles ensinam professores e pais de surdos, profissionais da área da saúde ou pessoas interessadas em aprender a língua para se comunicar com amigos, namorados, colegas de trabalho ou diretamente com surdos, crianças, jovens e adultos em escolas ou projetos sociais variados. Então, esse movimento no qual os surdos começaram a se capacitar para se tornarem instrutores ou professores de Libras, também fez com que a Libras fosse cada vez mais utilizada e difundida. Então, esse contato entre os surdos e os ouvintes, seja os familiares, os amigos, os profissionais que atuam aí com essa criança surda, isso foi importante também para a evolução da língua. E o segundo movimento que a autora traz é o desenvolvimento de uma atividade socialmente valorizada entre grupos de surdos, que é o ensino de Libras, né? Então, os professores surdos, eles começaram a ensinar Libras e aí eles tiveram que retornar aos estudos, eles se especializaram cada vez mais. Então, primeiro, o contato desses instrutores com as pessoas que estão ligadas diretamente com os surdos, seja na educação, na saúde, e depois o trabalho desses instrutores como professores de Libras. Então, eles tiveram que voltar aos estudos, então fazer curso de letras Libras ou fazer um curso para instrutor. Então, ela traz esses dois movimentos que foram muito importantes. E aí, deixa eu só verificar aqui. Eu quero fechar aqui esse assunto da live de hoje, das línguas de sinais, com o texto da Harrison, com essa citação aqui da própria autora, que é o último parágrafo do capítulo dela, na página 35. Ela diz o seguinte: dessa forma, pode-se constatar que a Libra se encontra em pleno uso e em constante desenvolvimento, como todas as línguas vivas, e que conhecê-las profundamente exige dedicação e estudos constantes, que é o que eu proponho aqui também um pouquinho para vocês, né? Para os professores, para os profissionais de educação, para os estudantes de licenciatura, que é dedicar-se, estudar, as questões que estão relacionadas ao universo do aluno surdo, conhecer a sua história, a sua cultura, a sua língua, o seu modo de ver o mundo e de aprender as coisas. Então, é muito importante que nós, enquanto profissionais da educação, que vamos receber o aluno surdo em sala de aula, principalmente com essa proposta de inclusão educacional, que inclusive a autora fala aqui nesse texto, nós temos que estar capacitados para receber esses alunos e ensiná-los da melhor maneira possível, para que eles sejam aí cidadãos que vão agir também na sociedade ativamente, não somente passivamente, tá bom? Então, eu espero que essa live de hoje tenha sido produtiva para vocês. Esse assunto eu gosto bastante da Libras, né, das línguas de sinais. E esses dois primeiros textos que eu trabalhei com vocês aqui nos dois primeiros episódios, eles são bem introdutórios mesmo. E eu acho que são muito importantes para todo mundo que está iniciando os estudos nessa área. Então, primeiro, saber aí essa questão de surdez, de linguagem, e depois também das línguas de sinais. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, essas são as referências que eu utilizei. Então, é isso. Antes de fechar aqui, eu quero agradecer a atenção de vocês. Lembrar que nós temos também uma página no Instagram, um perfil no Facebook. Vocês podem estar seguindo aí as nossas redes sociais para não perderem nenhum conteúdo. E aqui também no YouTube, vocês podem seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho das notificações para sempre que tiver um novo vídeo, vocês receberem a notificação também. Podem colocar todas as dúvidas no espaço de comentários, tanto aqui quanto nas outras redes sociais. Nós também temos um site onde eu coloco algumas publicações no blog. Tem também materiais gratuitos para download. Enfim, tem um e-mail que vocês também podem enviar, às vezes, aí um contato mais pessoal. Vai ficar tudo aqui na descrição desse vídeo também no canal do YouTube. Então é isso. Agradeço pela atenção de vocês. E até o próximo episódio da nossa série.